Todos. A emoção está muito grande no coração. Se assentem. Hoje foi um dia marcado por emoções. Há um texto em que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele chega a descrever a alegria do cristão como uma alegria indizível. Às vezes nós não temos condições de expressar com palavras a alegria que está no nosso coração. Louvo a Deus, sou bastante emocionado mesmo pelo dia de hoje e pelo momento tão nobre de louvor a Deus, de culto ao Senhor. Poder estar aqui também vendo os irmãos fazendo a pública profissão de fé. Ontem um casamento também, a cerimônia religiosa do nosso irmão Gilmar, irmã Francisca. Então nós somos muito emocionados pelo que Deus tem feito, pela sua infinita graça. Quero aproveitar aqui a oportunidade para registrar a nossa gratidão a todos os irmãos que puderam estar presentes hoje pela manhã no batismo. Foi muito importante a presença dos irmãos que foram ouvir a palavra de Deus, mas também está prestigiando os irmãos que foram batizados, pais chorando. Foi algo muito emocionante mesmo, maravilhoso. Graças a Deus o William está ali também, estava presente, né, William? Seja muito bem-vindo entre nós. Caros irmãos, eu não quero me dilatar em saudações, eu quero aduzi-los a palavra de Deus que está em Malaquias capítulo 2, para darmos continuação à exposição no livro do profeta Malaquias. Hoje nós iremos aprender a advertência divina contra a infidelidade conjugal. Malaquias 2, dando sequência, nós iremos continuar, capítulo 2, versículos 10 a 16. Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Bom demais. Profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, precedendo aí o livro de Mateus, que inicia um novo. Malaquias 2:10, a seguir. Todos localizaram? Sei que não trouxe Bíblia, não se preocupe, será espelhado aqui também no projetor, para que vocês possam acompanhar. Malaquias 2:10 a 16. Vamos ler? Assim está escrito: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobra a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, o casamento é a união formal e pública entre um homem e uma mulher. E o símbolo tradicional do casamento chama-se aliança. É interessante que a aliança é o anel, mas que leva o nome daquele que ele representa, aliança. Porque o casamento não é um mero contrato, não. O casamento trata-se de uma aliança. E conforme o texto que nós lemos, o povo da nação de Israel estava quebrando a aliança de casamento. Eles estavam sendo infiéis aos seus cônjuges, de maneira que Deus levantou o profeta Malaquias para poder censurar, repreender o povo. E nós veremos nesse texto
que o nosso Deus reprova de forma terminante a prática da infidelidade conjugal. O texto que nós lemos faz parte do terceiro debate que Deus, por meio do profeta Malaquias, está travando com a nação. Como vocês sabem, a estrutura literária do livro é baseada em debates. Nós temos no livro do profeta Malaquias 6 grandes debates. Nós vimos o primeiro debate, versículos 2 ao 5 do capítulo 1, onde o debate girava em torno do amor a Deus, onde o povo estava ignorando. Nós vimos o segundo debate, Malaquias 1, do 6 até o capítulo 2, versículo 9, girando acerca do culto. Era o tema, um debate foi em torno do culto. E agora no terceiro debate, o tema girará em torno da infidelidade conjugal. E é interessante que nós percebemos, na estrutura básica aqui desse texto que nós lemos, aquilo que nós temos visto até aqui. Qual é a estrutura? Deus faz uma declaração, o povo questiona o que Deus declarou, e depois Deus volta com uma resposta para o povo. Então é isso, declaração de Deus, questionamento do povo e resposta de Deus. Na primeira parte, que compreende a declaração de Deus, Deus, no capítulo 2, versículos 10 ao 13, vai fazer a declaração da infidelidade do povo. E Deus vai mostrar que, além do povo ter cometido a infidelidade conjugal, o povo se misturou com povos estranhos, abandonando as suas esposas judias, os homens, e voltando para mulheres estrangeiras que não faziam parte do povo. E por causa disso, Deus falou que iria eliminar aqueles que praticassem essa obra, e também Deus, ele promete no texto que nós lemos, que ele não aceitaria o culto daquelas pessoas que estavam vivendo infidelidade. Nós já percebemos por aqui que a vida de um servo de Deus, ela deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se a nossa vida pessoal, moral, não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não irá aceitar o nosso culto. Nós já vimos aqui no capítulo 1, acerca do culto, que Deus havia dito que ele não aceitaria mais aquele tipo de culto, porque eles estavam distorcendo o culto. Mas agora, Deus vai tratar da vida privada dos adoradores e dizendo o seguinte: se vocês viverem dessa forma, eu não vou aceitar o culto de vocês. Porque Deus, ele não somente se importa com o culto onde o povo de Deus se reúne, mas ele se importa também com a vida privada de cada um dos seus servos. Então Deus declara a infidelidade do povo. E isso Deus faz, irmãos, de duas maneiras nos versículos 10 e 11. A primeira maneira que Deus afirma que o povo estava sendo infiel é por meio das chamadas perguntas retóricas. Deus faz 3 perguntas retóricas para afirmar que o povo estava sendo desleal no casamento. Olha o versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? 3 perguntas retóricas com afirmação clara. Perguntas retóricas são aquelas perguntas que a resposta já vem junto, já vem embutida, já vem ali juntamente com a pergunta. É como se um pai virasse para o filho e dissesse o seguinte: meu filho, quem é seu pai afinal? Ele faz a pergunta, mas o ar não é de dúvida, é retórico. Ele está afirmando que é pai da criança. E Deus aqui faz 3 perguntas retóricas para mostrar que o povo estava sendo infiel. E a primeira pergunta retórica é o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? O Pai aqui é uma referência a Deus como Criador. Deus, ele não somente criou Israel, os filhos de Israel, mas fez uma aliança com esse povo. Esse povo estava aliançado com Deus. Esse povo recebeu o pacto que Deus fez com eles no Monte Sinai, conforme lemos em Êxodo capítulo de número 19. Mas aqui, irmãos, quando Malaquias faz essa pergunta, ele está dizendo o seguinte: nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Aí a segunda pergunta retórica: não nos criou o mesmo Deus? Ele não somente nos elegeu, ele não somente nos escolheu, mas ele também nos criou. Nós somos criaturas de Deus. Então Malaquias está querendo colocar aqui o seguinte: olha, nós fazemos parte do mesmo povo. Nós fazemos parte do povo de Deus, o Deus que é santo, o Deus que fez uma aliança conosco, um Deus que estabeleceu princípios para nortear a nossa vida, inclusive para o casamento. Mas olha a terceira pergunta: por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? Se Deus, ele é nosso Pai, se Deus é o nosso Criador, nós temos que ser leais uns aos outros. Mas por que vocês estão sendo desleais? Nós fazemos parte do mesmo povo, de um Deus que é santo,
de um Deus que é leal, de um Deus que fez um pacto conosco, e isso deve influenciar na maneira de vivermos. Ou seja, Malaquias está aqui trazendo uma afirmação que o povo estava profanando o casamento. Olha só a expressão que ele usa, profanando o concerto de nossos pais. Essa expressão concerto é a mesma que aliança, apontando o casamento aqui não como um mero contrato, mas como um pacto diante de Deus, uma aliança, um concerto. Essa expressão aqui, Malaquias usa, em relação ao concerto, ela aparece 3 vezes aqui na passagem que nós lemos. Berite, aliança, pacto, acordo. Então, o que os israelitas estavam fazendo? Eles estavam profanando o casamento. Eles estavam profanando a aliança de casamento. Então, Deus afirma isso por meio de perguntas retóricas. Mas Deus ainda vai no versículo 11, por meio do profeta Malaquias, fazer isso de uma forma explícita, para não restar nenhuma dúvida. Porque alguém poderia pensar, será que isso é uma pergunta retórica ou foi simplesmente uma mera pergunta? Versículo 11, a afirmação agora será feita de forma clara, explícita. E Deus diz o seguinte no versículo 11, Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Então Deus está testando aqui a infidelidade do povo. A expressão desleal, aparece 5 vezes aqui no texto que nós estamos considerando, mostrando que o povo estava incorrendo por um caminho de infidelidade conjugal. E de forma explícita Deus disse, Judá foi desleal. E é interessante a maneira com a qual Deus enxerga essa questão da infidelidade conjugal. Muitas pessoas, ainda hoje, na nossa atualidade, têm uma visão deturpada, distorcida, acerca da infidelidade conjugal. Recentemente mesmo, circulou aí na internet, um psicólogo falando acerca de um homem que demonstrou um problema. Ele traiu a sua esposa. E sabe qual era o critério que ele usava para poder cometer infidelidade conjugal? Ele gostava de mulheres mais novas. Ele chega a dizer ainda no depoimento que eram novinhas. 5 mulheres que ele traiu a esposa dele, 5 novinhas. E quando foi descobrir a situação, a mulher descobriu aquele sofrimento para a família. Aí sabe o que o psicólogo chamou isso? De demência frontal temporal. A alegação é que ele tinha um problema chamado demência frontal temporal, e essa demência frontal temporal, foi a causa que levou ele a cometer a infidelidade conjugal. Mas a pergunta é, como Deus enxerga a prática da infidelidade? Será que aquele homem tem tanto critério para escolher só novinhas bonitinhas ao ver dele, e trair a esposa era algo simplesmente uma demência frontal temporal, ou era algo reprovado diante de Deus? Sabe como é que Deus descreve a infidelidade conjugal? Versículo de número 11. Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Então, enquanto hoje as pessoas estão dando nomenclatura, estão tentando suavizar para Deus, a infidelidade conjugal é uma abominação. É algo abominável. É curioso que a expressão abominação, ela nos remete a uma pessoa que sente, é mais ligada a uma repulsa. É algo que provoca náuseas. A palavra abominação geralmente é usada para se referir ao pecado. Não necessariamente em seu significado em si, mas aquilo que o pecado provoca em Deus. O pecado provoca em Deus a abominação, ou seja, é algo que traz repulsa, provoca repulsa, repugnância. Deus, ele tem a aversão da prática da infidelidade conjugal. Tem pessoas que dizem o seguinte, não, eu me casei, a vida é minha, quem manda sou eu, mas Deus, ele vai mostrar para nós, por meio desse livro, que quando a pessoa é infiel ao seu cônjuge aqui na terra, na verdade, ele está cometendo uma abominação, algo extremamente reprovável perante os olhos do Senhor. Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. E Malaquias, ele vai explicar alguns detalhes acerca disso. Olha o versículo 11 aí na parte B. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Irmãos, quando Malaquias diz que Judá, ela profanou a santidade do Senhor, pode ser traduzida também como santuário do Senhor. Essa expressão santuário ou santidade estão atreladas por quê? Porque conforme a Bíblia diz, que a santidade convém à casa de Deus. E conforme o versículo de número 13, vai mostrar que essas pessoas, elas choravam no altar de Deus, mostrando que essa questão da santidade estava atrelada ao santuário. Sabe o que estava acontecendo?
Os judeus estavam sendo infiéis às suas mulheres, e sabe o que eles estavam fazendo? Além da infidelidade em si, eles estavam coabitando com mulheres estranhas, com mulheres que serviam a deuses pagãos. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando essas mulheres que eles estavam pecando, e sabe o que eles estavam fazendo? Levando para o templo, para a casa de Deus. Aí Deus diz o seguinte: a prática deles pegar mulheres estranhas e levar para o culto, Deus diz o seguinte: porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Eles estavam pregando as mulheres que eles estavam se envolvendo, trazendo para o culto, e Deus dizia o seguinte: eles estão profanando a minha santidade. Era como se eles pegassem mulheres com quem eles traiu as esposas, trouxessem para o culto e com coisa que estava tudo ok. Como se a vida deles estivesse tudo ok perante o Senhor. Aí Deus está dizendo o seguinte: eles profanaram a minha santidade. Eu quero dar uma pausa aqui, poder interagir com vocês e dizer que essa questão da infidelidade é algo muito sério. A imoralidade é algo que, segundo a Bíblia, é abominação perante os olhos do Senhor. E você pode estar pensando o seguinte: será que essa questão da imoralidade, da infidelidade, ela se limita apenas ao ato físico? Não. O ato físico é a consumação do pecado. Mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus vai dizer que a cobiça no coração é um equivalente moral de uma pessoa que pratica infidelidade conjugal, caso seja casado. Jesus disse: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vejam, essa questão da infidelidade conjugal não se limita ao ato. Se a pessoa ela cobiça a mulher alheia, se uma mulher cobiça um homem alheio, sendo casados, eles estão cometendo, eles são culpados perante o Senhor de pecado de adultério. E ainda, queridos irmãos, em relação a essa questão da cobiça, há uma outra maneira das pessoas expressarem infidelidade conjugal. É usando ou se valendo do recurso virtual, tão fácil e comum nos dias atuais. Pessoas que traem de forma virtual, conversas profanas com pessoas que não é seu marido nem sua mulher, pessoas que profanam o casamento, olhando imagens ou fotos de pessoas que estão totalmente indecorosas, sem recato nenhum. Isso perante Deus se chama infidelidade conjugal, isso se chama imoralidade sexual, e a igreja do Senhor deve estar percebida, porque Deus reprova. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos para o profeta Malaquias e o seu contexto, nós vamos perceber que o contexto em que Malaquias atuou era um contexto bem semelhante ao contexto em que Neemias atuou e também Esdras. Se nós darmos uma olhada para o livro de Esdras, capítulo 9, Esdras vivenciou a mesma coisa, não que ele praticou infidelidade, mas ele deparou com pessoas que eram judeus, servos de Deus, só que estavam incorrendo na prática da imoralidade. Esdras censurou, Esdras corrigiu. Neemias, de igual modo, ele também presenciou homens judeus que estavam profanando a santidade do Senhor através da prática da infidelidade conjugal. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos queridos, que Deus, Ele contempla essas coisas. Essas coisas não passam despercebidas perante os olhos do Senhor. Pode ser que o homem não vê, a mulher não vê, o seu semelhante não vê, mas o Deus que criou o casamento e que ama o casamento, Ele contempla a sua vida. Ele sabe onde você vai, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe de todas as coisas, e esse Deus que é o Criador do casamento, Ele reprova terminantemente a prática da infidelidade conjugal. E um detalhe que eu quero chamar a atenção dos senhores nessa noite ainda, é que eles se envolveram com mulheres estranhas. Olha aí o versículo de número 11 na parte final: e se casou com a filha de Deus estranho. Quando o profeta Malaquias diz filha de Deus estranho, está se referindo aqui a adoradoras de deuses estranhos. Isso aqui é curioso a gente destacar, é importante até, porque essa questão da aliança do povo judeu, o povo de Deus, com povos estranhos, havia sido proibido na palavra de Deus desde os primórdios. Por exemplo, se nós darmos uma lida em Deuteronômio, capítulo de número 7, nós lemos as seguintes advertências do Senhor: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir,
e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Versículo 3, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Versículo 4, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então Deus na aliança já havia advertido que o povo dele, o povo de Israel, não deveriam fazer aliança de casamento com povos estranhos. O povo deveria se manter fiéis no casamento, o povo não deveria dar suas filhas para povos estranhos. Mas o que o povo estava fazendo no contexto de Malaquias? Ele estava abandonando as esposas legítimas deles e se envolvendo com mulheres estranhas, ou seja, estavam quebrando a aliança que Deus havia estabelecido na sua palavra. Quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nós vamos se deparar com um homem chamado Salomão, o terceiro rei sobre Israel, um homem sábio, mas segundo a Bíblia, quando chegou na sua velhice, Salomão, ele se enveredou, e ele passou a ter mulheres estranhas, mulheres moabitas, mulheres amonitas, e a Bíblia diz que Salomão se corrompeu, e o coração se desviou diante do Senhor. Ele começou a construir altares, templos, para poder prestar homenagem a deuses, porque as mulheres que Salomão tomou para ele, mulheres estranhas, desviou seu coração da adoração ao único Deus verdadeiro. Salomão pecou, porque ele casou com mulheres estranhas. Isso, meus irmãos, nunca será aprovado por Deus. O casamento misto, o casamento de uma pessoa que serve a Deus com uma pessoa que não serve, uma pessoa que é cristã e que ela tenta se aliar a uma pessoa que não é. Deus reprova, Deus não aceita. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, a história de um homem chamado Acabe, rei de Israel. A Bíblia diz que ele também casou-se com uma mulher estranha. Jezabel era sua mulher, uma mulher que servia a Baal, uma mulher que servia a Astarote. E sabe o que aconteceu? Porque Acabe casou-se com Jezabel, Jezabel influenciou o culto, não a Deus, mas a Baal e a Astarote. O povo chegou a ficar dividido entre Deus e Baal. É por isso que em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias fez um grande desafio para aquela nação. Ele disse o seguinte, que o povo deveria entender quem era Deus sobre Israel. E o desafio que ele fez foi fenomenal. Ele se colocou, meus irmãos, no Monte Carmelo e fez um desafio: o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a clamar Baal, começaram a se cortar, e Baal nada de responder, porque Baal é balela, Baal é inexistente, Baal é inútil. Eles começaram a se cortar, se retaliar, e nada de Baal responder. Mas a Bíblia diz que o profeta Elias começou a clamar: o Deus dos céus, o Deus da história. Ele clama, e a Bíblia diz que Deus responde com fogo, e até mesmo aquele altar que estava cheio de água, naquele vale, naquela vala, o fogo de Deus lambeu a água. E sabe o que o povo reconheceu? Que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas aquela mulher influenciou o povo a adorar imagens, e o próprio Acabe. Meus irmãos, Deus não aprova casamento misto. Quando nós lemos o primeiro livro primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 39, Paulo, ele pega um capítulo inteiro para tratar de um assunto. E sabe qual foi o assunto? Casamento. E ele orientando as viúvas, versículo 39, ele diz que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto o marido vive. Mas morto o marido, ela está livre para casar com quem quiser. Aí Paulo diz: contanto que seja no Senhor. Ele está dizendo o seguinte, porque alguma mulher viúva poder falar: posso casar com quem eu quiser. E Paulo: não, peraí, contanto que seja no Senhor. Ou seja, a mulher cristã deve casar com o homem cristão. O homem cristão deve casar com a mulher cristã. Sabe por quê? Porque Deus não aprova casamento misto. Lá em 2 Coríntios 6, 14, Paulo está orientando acerca do falso mestre, o cuidado que a igreja deve ter.
Só que o princípio é interessante quando a gente lê o versículo 14, que ele diz que não vos prendais com um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão há entre a luz e as trevas? O princípio, meus irmãos, é o seguinte: luz com treva não tem como coexistir. A Bíblia, ela orienta claramente que um crente não pode casar com um descrente. Então, eu quero aproveitar aqui a deixa, como o pastor Arlan sempre diz, para me dirigir aos solteiros crentes que estão me ouvindo nessa noite. Pode ser que você tenha vários pretendentes ou pretendentes que você tenha observado, mas a orientação da palavra de Deus é: não namore com pessoa que não é cristã. Não se case com pessoa que não é cristã. Deus nunca vai aprovar isso. O livro do profeta Malaquias está bem explícito para nós, que Deus não aprova esse tipo de relacionamento. Uma pessoa que é solteira, crente, e tem a liberdade de poder escolher uma pessoa cristã para casar, e ela se aventura com pessoas que não temem o Senhor. Isso, meus irmãos, é desafiar Deus. Se você está me ouvindo aqui hoje, você é solteiro e é cristão, você não deve se envolver com pessoas que não é cristão. Porque se você fizer isso, você vai estar desafiando Deus. Você vai estar desonrando o nome do Senhor, porque Ele não aprova casamento misto. Mas alguém pode se perguntar: pastor Arlen, e eu já era envolvido com uma pessoa descrente, eu também era descrente, me converti, e agora o que fazer? Se Deus não aprova o casamento misto, se meu marido ou minha esposa não é crente, eu me converti, ele ou ela não, e o que fazer? Deus também reprova? Aí já é outro contexto. 1 Coríntios 7:13 diz que se uma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não deixe. Então, um ponto aqui é uma pessoa que é solteiro, crente, e tenta escolher uma pessoa para casar-se que não professa a mesma fé, que é uma pessoa que não acredita no mesmo Deus. Então, Deus nunca irá aprovar esse tipo de relacionamento. Mas você pode estar se lembrando de Ruth, e pensando o seguinte: espera aí, Ruth casou-se com Boaz, que era um judeu crente piedoso. Como assim, se ela era estrangeira? Mas você não pode se esquecer que Ruth se converteu ao Deus vivo. Ela virou para Noemi e disse: olha, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Crente casa-se com crente. E tem hoje uma tal do casamento missionário. Vocês já ouviram falar? O casamento missionário é aquela pessoa que diz o seguinte: olha, ele ou ela não é crente não, mas eu vou casar para evangelizar e para ganhar para Jesus. Não vai nessa não. Deus não aprova. Então, aqui no contexto de Malaquias, nós temos aprendido bastante aqui já, desde então, que Deus, Ele reprova a infidelidade, Ele reprova a questão do casamento misto. Mas o que aconteceria com esse povo que estava sendo infiel no casamento? Será que eles ficariam impunes? Será que eles ficariam ilesos? O que aconteceria com aquele povo que estava sendo desleal à aliança de casamento? Deus, meus irmãos, faz uma promessa aqui que é uma ameaça, que Deus iria eliminar todos aqueles que estavam vivendo dessa forma. Olha o versículo 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Deus está fazendo uma promessa. Vocês que incorreram na infidelidade conjugal, não pensem vocês que está tudo bem para vocês, não. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Deus está dizendo: eu vou extirpar vocês. Essa palavra extirpar aqui é arrancar pela raiz. Ou seja, é a morte mesmo. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer pelo que vocês estão fazendo. Eu vou extirpar da casa de Jacó todos eles que estão incorrendo a infidelidade conjugal. E vocês percebem como Deus leva a sério a aliança de casamento. Tem pessoas que têm pensado que essa questão da pessoa romper o casamento, ser infiel, é coisa que Deus não leva em consideração, mas o texto está mostrando que sim. Deus diz que Ele iria extirpar das tendas de Jacó o homem que fizesse isso. E nota aí, que esse julgamento que Deus ia dispensar sobre a vida dos infiéis, é um julgamento imparcial. Poderia ser quem for. Olha o versículo de número 12, parte B. O que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos, na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: seja ele quem for, ou seja, pode ser sacerdote, pode ser rei, pode ser príncipe, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for. Deus está dizendo: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Caros irmãos, eu quero levá-los a uma reflexão solene na noite de hoje. Deus, Ele reprova a infidelidade conjugal. E todos aqueles que vivem nessa prática medonha,
A Bíblia diz que o julgamento de Deus paira sobre ela. Quando nós lemos o Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, versículo 4, o autor aos Hebreus vai mostrar como nós devemos dignificar o casamento. E ele disse: venerado seja entre todos o matrimônio. Ou seja, o casamento tem que ser considerado na mais elevada estima, porque casamento não é brincadeira, casamento é obra de Deus. Temos que honrar, temos que deferir, temos que dar devida honra. Mas aqui o escritor aos Hebreus continua exortando e diz o seguinte: mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Eu quero dizer que da mesma forma que Deus prometeu aqui no Antigo Testamento ao povo de Israel, que estava sendo infiel à aliança de casamento, que Deus iria extirpar, Hebreus 13, 14 fala que Deus irá julgar os adúlteros e os imorais. Meus irmãos, Deus reprova a prática da infidelidade conjugal. Deus não aceita, Deus não subscreve. Quem vive na prática da imoralidade está debaixo do juízo divino. Mas só que, além de Deus apresentar uma ameaça para aquele povo, Deus também vai fazer uma outra afirmação que serve de consequência aqui no texto. A primeira consequência da infidelidade é que Deus vai julgar. A segunda é que Deus não vai aceitar a oferta. Olha o versículo de número 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Quando a gente olha esse texto, no primeiro momento a gente pode ter uma dificuldade de compreender esse texto. Qual é o significado dele? Porque o texto diz aí: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Alguns intérpretes têm pensado aqui, ao analisar o versículo 13, que esse choro aqui, esse gemido, essas lágrimas, seriam das mulheres que foram traídas por aqueles homens. Era como se elas entrassem no templo chorando por causa da infidelidade e da dor da traição. Só que, pelo contexto, não parece que é isso que Malaquias está trazendo à tona. Sabe por quê? Porque ele diz aí: ainda fazeis isto. Ou seja, além daqueles homens estarem sendo infiéis das suas esposas no casamento, casando com filha de Deus estranho, eles também estavam indo para o altar levando mulheres estranhas. E esse choro aqui, essas lágrimas deles, esses gemidos, não eram sinceros. E sabe por que eles estavam chorando? Porque Deus não estava aceitando o culto deles. Eles estavam pensando que Deus deveria aceitar o culto deles, eles praticando a imoralidade. E eles choravam: por quê? Porque Deus não aceita meu culto, porque Deus não me aceita na sua presença. Por quê? Porque Deus reprova a infidelidade e Ele está vendo quem vive dessa forma. Esse texto mostra aqui, meus irmãos, enfaticamente, que a nossa vida diante de Deus é avaliada por Ele. A maneira que vivemos, a maneira que procedemos, está sendo contemplada pelos olhos do Senhor. E segundo a Bíblia, Provérbios 15, 3, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Eles choravam, lágrimas desciam dos seus olhos. E por que eles faziam isso? Porque Deus disse que não ia aceitar aquele culto. Eles tinham a audácia ainda de tentar cultuar a Deus vivendo uma vida suja, uma vida profana, uma vida incompatível com a fé em Deus. E Deus enfaticamente diz: olha, eu não olho mais para a oferta de vocês, eu não vou aceitar com prazer a oferta de vocês. Então, para você vir aqui, por exemplo, nós vimos aqui ao culto, cultuar, Deus, Ele avalia a nossa vida. Ele sonda a maneira que nós vivemos. Ah, não, mas eu estou cantando, eu cantei com tanta alegria, eu cantei com tanta técnica. Mas como é que está a sua vida? A nossa vida moral, pessoal, é considerada quando a gente vem cultuar o Senhor. Mas não, eu sou crente, eu leio a Bíblia, mas como nós temos vivido? Meus irmãos, como diziam alguns crentes mais antigos, se a nossa vida não estiver em harmonia com Deus, a nossa oração, como se diz, não passa do teto. É isso mesmo. Ah, mas eu estou cantando com a alma. Mas se você tem vivido uma vida incompatível com a fé em Deus, o Senhor não aceitará a sua oferta. Ele considera a maneira que você vive. Ele leva em consideração, ele se importa com a maneira de viver de cada um de nós. Então o texto diz que Deus não aceitaria com prazer a oferta deles. Essa mesma verdade
ela é também dita no Novo Testamento. Lá em 1 Pedro 3,7, fala que os maridos devem coabitar com a mulher com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo ela coerdeira também da vida. Aí no finalzinho ele diz o seguinte: para que as vossas orações não sejam impedidas. Sabe o que Pedro está dizendo? Marido, se você não dá o devido cuidado à sua esposa, o devido tratamento, você pode até estar orando, mas se você não tratá-la de forma digna, a sua oração será impedida. Deus não vai aceitar, não. A mesma verdade que está estampada em Malaquias, está estampada em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ou seja, se nós não corrigirmos a nossa postura no casamento, até as nossas orações serão impedidas. Então Deus, irmãos, está nos trazendo aqui orientações práticas, porque nós devemos viver da maneira que agrada ao Senhor. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que esse povo estava vivendo dessa maneira? Por que eles estavam vivendo infidelidade conjugal? Sabe por quê? Porque eles não estavam amando a Deus. E outra, eles não estavam honrando o nome do Senhor. É só nós voltarmos no capítulo 1 e vocês vão se lembrar que Israel estava ignorando o amor de Deus e questionava: onde está o amor de Deus? Como assim Deus me ama? Deus diz: olha, eu vos amei. E eles questionavam: mas como assim? Como o Senhor nos tem amado? Sabe, meus irmãos, o que leva a pessoa a viver uma vida errada no casamento? É o relacionamento dela com Deus estar comprometido. Guarde isso. Quando você não vive de acordo com a vontade de Deus, quando você não corresponde ao amor de Deus pela sua vida, a sua vida moral vai ser afetada negativamente. Mas quando você está bem com Deus, mas quando você quer agradar a Deus, isso vai reverberar nos seus relacionamentos. Quando o homem está perante Deus, a sua vida no casamento, a sua vida no trabalho, a sua vida com as pessoas é totalmente diferente. Eles estavam sendo infiéis porque a vida deles com Deus estava um caos. Eles não honravam o Senhor, eles não se preocupavam em dar devida honra a Deus, aí por isso eles profanavam a aliança de casamento. Guardem isso. O casamento não é uma via dupla, não. É uma via tripla. Não é somente o marido e mulher, não. É o marido, a mulher e Deus. Essa é a via do casamento. Não dupla, mas tripla. E o texto continua, meus irmãos. Então Deus faz a declaração do que o povo estava fazendo. Só que agora vem a segunda parte do texto, o questionamento do povo. Versículo 14, parte A. E dizeis: por quê? Deus está dizendo: vocês estão vivendo dessa forma, eu reprovo, eu não aceito o culto de vocês. Aí eles perguntam: por que o Senhor não aceita nosso culto? Como se fossem inocentes. Você conhece alguém assim? Que ele está errado, ele se passa com coisa que nada está acontecendo? Não, como assim? Eu não estou entendendo nada. Não está entendendo nada? Percebam, um questionamento cínico. Deus falou: vocês estão assim, eu não aceito a oferta de vocês. Mas por que, Deus? Eu não estou fazendo nada demais, não. Nada demais, vocês não estão fazendo? Ou seja, eles estavam totalmente movidos por um cinismo, irmãos, e pela uma indiferença. É igual aquela pessoa que está cometendo um erro, e ela se considera a pessoa que está certa em tudo. Você vai falar com ela: irmão, irmã, não é assim não. Assim como eu não estou fazendo nada de errado. É igual o pai virar para o filho, né? O filho desobedecendo: o filho, não estou fazendo nada demais, pai. Era esse povo aqui. Cínicos. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer os seus erros e a sua culpa. Pessoa que não confessa. Pessoa que não fala: olha, não é homem nem mulher para dizer: não, eu errei e eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua ajuda diante de Deus. Senhor, eu pequei, mas me ajuda a te amar, me ajuda a recomeçar. O povo antigo dizia o seguinte, meus irmãos, que essa questão de um homem, bastava ter um fiozinho, né, no rosto, de cabelo, é para ser homem. É um fiozinho de cabelo no rosto e tem que ser macho. Errou, não errei, a mulher é a mesma coisa. Eu errei, me perdoa, me ajuda. E esse povo aqui está virando para Deus e questionando: Senhor, o que nós temos feito afinal? Por que o Senhor não está aceitando o nosso culto? Aí Deus agora vai apresentar, meus irmãos, uma resposta para aquele povo. E vai dar 4 razões do porquê Deus não estava aceitando o culto deles. Quantas razões? 4. Vamos lá por causa do horário. Versículo de número 14, parte B, até o 16.
A primeira razão é o seguinte, o Senhor disse, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe por que eu não aceito a oferta de vocês? Eu já mostrei que vocês são infiéis. Mas olha, eu fui testemunha do seu casamento. Eu fui testemunha entre o seu casamento entre você e sua mulher. Eu estava na hora que vocês se casaram. Eu estava presente no momento que vocês manifestaram a vontade. Eu estava lá. Isso aqui é profundo, irmãos, porque Deus, quando Ele diz que Ele é a testemunha, está colocando aqui, se colocando como aquele que estava presente na hora que o casamento foi realizado. Geralmente hoje o casamento não tem testemunhas, mas sabe qual é a principal testemunha do casamento? É Deus. E Deus está dizendo, olha, eu não estou aceitando o culto de vocês, não aceito a oferta de vocês, sabe por quê? Porque eu sou testemunha, eu fui testemunha do casamento de vocês. Na hora que vocês manifestaram a vontade, eu estava lá, presente. E sabe quando Deus sela o casamento? É justamente nesse momento a pessoa manifestou a vontade. E Deus está lá como testemunha, selando, unindo. É por isso que lá em Mateus 19, versículo 6, Jesus vai dizer que o que Deus ajuntou, não separe. Quando Deus sela, é nesse momento do casamento, porque Ele é a testemunha presente. Ah, não, mas ninguém está vendo aqui, não. Deus é a testemunha principal. Isso aqui nos ajuda a pensar, sabe o quê, meus irmãos? O cuidado que nós temos que ter com a pessoa que vamos escolher para casar. A pessoa solteira, não, eu quero me casar, e às vezes se precipita. Quando você se une, pode ser com a pessoa errada, mas diante de Deus foi selado o casamento. Ah, não, mas não foi Deus que uniu esse casamento, não, só é problema. Deus foi testemunha lá na hora. Ah, não, mas olha só como é que Ele me trata hoje. Não tem condição de Deus ter me unido com essa pessoa, não. Deus sela o casamento quando você manifestou a sua vontade. É por isso que o solteiro tem que estar percebido. Eu vou casar, com quem eu vou me casar? Ah, qualquer pessoa, a pessoa mais linda do mundo. Tem gente que desenha, né? O solteiro faz desenho e tudo. Eu quero assim, a princesinha, eu quero esse príncipe, aí faz a montagem, né? Mas a questão é, com quem você se casar, Deus vai ser testemunha e vai selar esse casamento. Ah, não, mas não parece que foi de Deus. Foi de Deus. Deus selou, independente do que você se casar. O casamento é obra de Deus. Você se lembra de Josué capítulo 9? Os gibeonitas, sabendo que Josué com o povo de Israel estava destruindo todo mundo, eles se passaram de mendigos. Vieram colocaram roupas velhas, pão já acabado, e chegou lá dizendo que vieram de longe. Só que eram os gibeonitas, próximos de onde eles estavam. E sabe o que Josué fez? Josué se precipitou. Ele não consultou o Senhor e fez um pacto com os gibeonitas. E sabe o que aconteceu depois que fez o pacto? Não poderia ser mais quebrado. Aí quando descobriu que era gibeonita, o que eu fiz? Já foi. Não podia fazer mais nada, o pacto foi selado. Isso é interessante, irmãos. Eles fizeram um pacto que vocês vão ler na Bíblia, um rei chamado Saul lá na frente. Saul manda matar os gibeonitas, sabe o que acontece? Deus manda um castigo sobre toda a nação, porque um pacto foi quebrado e Deus selou o pacto. Casamento é pacto, é aliança. E uma coisa interessante do berite, da aliança, duas coisas, na verdade, para destacar, dentre outras. Primeiro, obrigações no casamento. Segundo, juramento. Hoje, quando a gente fala de juramento, algumas pessoas não entendem e falam, não, mas Jesus não falou que não pode ter juramento? Não jurei nem pelo céu, nem pela terra. E por não entender isso, algumas pessoas têm medo de fazer compromisso. Mas o casamento, a aliança, envolve isso. Obrigações e juramento. Juramento de fidelidade. Deus está dizendo, eu fui testemunha do casamento de vocês. Então, você que é solteiro, se prepare, tenha cuidado, não se precipite, porque uma vez casado, Deus é a testemunha principal e sela o casamento. Mas olha só como é que Deus fala acerca as descrições do casamento. Olha só, ele foi testemunha entre a mulher da tua, o quê? Mocidade. Deus agora vai apelar o coração dos maridos infiéis. Deus começa a trazer eles para perto e falar o coração deles. Sabe quem é ela? A mulher da tua mocidade. Deus começa a tratar do coração. Você não lembra, não? Aquela mulher que você ficava encantado, maravilhado, é a mulher da tua mocidade, homem. Eu fui testemunha desse casamento que você teve com essa mulher, a mulher da tua mocidade.
A mulher que você ficava fascinado, maravilhado, era quando ela era nova, era a mulher da tua mocidade, você se casou lá, e eu estava lá presente como testemunha. Aí Deus diz mais, falando ao coração daqueles homens, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. Deus está falando ao coração dos homens, dizendo o seguinte, olha, vocês estão sendo infiéis, a companheira de vocês. Não é qualquer pessoa, não. É a companheira de vocês. É o cônjuge de vocês. É as esposas de vocês. A mulher da tua mocidade. A tua companheira. Aí diz mais no finalzinho do versículo 14. E a mulher do teu conserto. Ela é a mulher da tua aliança, homem. Meus irmãos, isso é tremendo. Olha como é que Deus está envolvido intimamente com o casamento. Como Deus leva a sério o casamento, meus queridos. Ele está censurando e falando, olha, sabe por que eu não estou aceitando o culto de vocês? Porque eu fui testemunha do casamento de vocês. Aí Deus começa a intensificar, fazendo um apelo ao coração daqueles homens. Mas em segundo lugar, Deus vai dar a segunda razão, queridos. Está no versículo 15. Sabe por que Deus não estava aceitando o culto daqueles homens? Pelo fato de serem infiéis, e Deus mostra no versículo 15 que Ele é o criador do casamento. Olha o versículo 15, parte A. E não fez Ele somente um, sobejando-lhe espírito. Esse é um texto um pouco difícil, mas a verdade básica e clara dele é o seguinte. Deus está mostrando aqui, por meio de Malaquias, que Ele que criou o casamento. E aqui a verdade que está em pauta é aquela lá de Gênesis 2:24, que quando o homem casa-se com a mulher, se torna uma só carne perante o Senhor. Lembra de Gênesis 2:24? Portanto, deixará o varão pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos os dois serão uma carne. Isso é chamado, meus irmãos, de uma unidade, que é chamado monossomático. O casamento, ele tem esse pilar, esse fundamento, ele é monossomático, é uma unidade de interesse, uma unidade de vida. Uma unidade emocional, uma unidade espiritual, uma unidade de interesse. Deus criou o casamento, e Deus fala, e não fez ele, por meio de Malaquias, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Deus criou o casamento de vocês. Deus realizou o casamento de vocês. Então, por isso que Ele não está aceitando o seu culto, porque vocês estão quebrando aquilo que Ele fez. Vocês estão profanando aquilo que Ele criou. Mas terceira razão, queridos, versículo de número 15 aí na parte B, porque Deus buscava uma semente de piedosos. Olha aí o versículo 15, parte B. Ele buscava uma semente de piedosos. O que acontece? Deus, primeiro, Ele está dizendo o seguinte, eu fui testemunho do casamento. Segundo, eu criei o casamento. Terceiro, eu esperava do casamento de vocês uma descendência piedosa. Aqui uma referência aos filhos. O que estava acontecendo aqui? Vocês sabem que lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, em Gênesis 3,15, dizendo o seguinte, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu uma semente, uma descendência de piedosos. Aí quando você lê Gênesis capítulo 6, você vai ver dois grupos de descendentes. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. A descendência de piedosos foi vindo. Deus estabeleceu, Deus sempre faz a separação entre aqueles que são tementes e aqueles que não são. E Deus diz, eu esperava uma semente de piedosos. Jesus Cristo viria, já a promessa de Gênesis 3,15, e Ele viria de uma semente piedosa, sendo Ele mesmo a semente da mulher. A promessa é o seguinte, Deus preparou um povo ao longo da história, um povo temente a Ele. E através desse povo que o Messias viria. E para que o Messias viesse, o povo não poderia se misturar com mulheres estranhas, porque iria comprometer essa descendência santa. Mas o que eles estavam fazendo? Casando-se com mulheres estranhas. E Deus está dizendo o seguinte, eu esperava, eu buscava uma semente de piedosos. E vocês estão profanando, casando com mulheres estranhas e sendo infiéis aos seus cônjuges. Quarta razão, Deus vai mostrar para nós aí, no versículo de número 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Sabe por que eu não aceito o culto de vocês? Porque eu odeio o divórcio. Deus é contra o divórcio. Mas, pastor, a Bíblia, a própria Bíblia nos dá algumas exceções. Infidelidade conjugal, Mateus 19, abandono, 1 Coríntios 7, morte, Romanos capítulo 7. Mas a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, qual é o ideal de Deus?
O que Deus quer? Será que Ele vai focar nas exceções ou naquele que agrada a Deus? Meus irmãos, o divórcio nunca será a primeira opção. Nunca. É o último recurso. Não é a primeira opção, porque o Deus da aliança, o Deus que criou o casamento, diz o seguinte: eu repudio, eu odeio, eu aborreço o repúdio. A palavra repúdio aqui é lançar fora, mandar embora, mas se referindo ao divórcio. O marido está fazendo o seguinte: esses maridos infiéis, além de se envolver com mulheres, virar para as esposas e dizer o seguinte: você vai embora. Aí dava carta de divórcio e mandava embora. Aí Deus diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus tem aversão ao divórcio. Deus não criou o casamento para ele ser dissolvido. O casamento é indissolúvel. O casamento é perene. O casamento tem que ser perpétuo enquanto a pessoa estiver com vida na terra. Tem que ser permanente. O que ajuntou Deus, não separe o homem. Deus está dizendo que ele aborrece, ele rejeita essa questão do divórcio. Deus não aceita. Mas por que Deus não aceita? Primeiro, porque Ele criou o casamento é dele. Segundo, porque Ele abençoou o casamento, Gênesis 1, 28. Além do casamento ser criado por Deus, é uma bênção dada por Deus. Terceiro, porque Deus é testemunha do casamento. E quarto, porque o divórcio contraria o plano de Deus. O casamento traz tristeza, traz dor. Às vezes o casal que tem filho é um sofrimento fora do sério para os filhos. O divórcio traz lágrimas. O divórcio traz dor, e Deus diz: eu aborreço o repúdio. E aquele que encobra a violência com a sua veste. Aqui pode ser a ideia de violência doméstica, que Deus reprova também, condena, odeia, mas pode mostrar aqui o divórcio como sendo algo que traz dor. Por isso que pode ser colocado como um paralelo aqui, repúdio e violência, como se o casamento trouxesse dor. É uma maldade a expressão, a tradução aqui da palavra violência, o sentido é de maldade. O divórcio é isso, é uma maldade. Traz lágrimas, traz dor, e Deus, Ele aborrece o repúdio. Mas sabe por que também Deus aborrece o divórcio? Porque o casamento, me ouça com atenção, casamento, no Antigo Testamento já era um símbolo da relação de Deus com Israel, o pacto. Lembra da questão pactual? Deus se relacionava com Israel de forma pactual. E o casamento também é um pacto diante de Deus. Então, o próprio casamento dos judeus era um reflexo do relacionamento de Deus com o seu povo. Não é sem razão que lá no livro de Oséias, a gente vai ver aquela analogia que é feita. Oséias casando-se com a mulher que foi infiel a ele, e Deus falando, Israel também, Deus se colocando como marido de Israel, e dizendo, o meu povo também está me traindo, está sendo infiel a mim. Mas além do casamento ser uma simbologia representando o relacionamento de Deus com Israel no período do Antigo Testamento, a igreja, meus irmãos, ela é lembrada e contemplada no casamento. Sabe por quê? O casamento é também um símbolo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, 22 ao 33, Paulo trata do casamento e faz a relação entre o casamento com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por que Deus odeia o divórcio? Por quê? Temos razões para entender isso? Deus criou, Deus abençoou, Deus é testemunha, o divórcio contraria o plano de Deus, e o casamento, queridos, é um símbolo da união da igreja com Cristo. Esse relacionamento é de amor, e o casamento, desde que Deus criou o casamento, a igreja era contemplada nesse relacionamento. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, era um mistério, ele usa essa expressão. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que Deus, irmãos, Ele quer todo casal sendo leal, sendo fiel e agradando a Ele. Eu chamo a atenção de vocês do versículo de número 16, melhor, finalzinho do versículo 15 e finalzinho do versículo 16. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16, parte final. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Deus corrige o problema, mas dá um caminho de restauração. Sabe o que vocês devem fazer agora? Vocês devem guardar o espírito de vocês, que significa cuidar de vós mesmos, e não sejam desleais aos seus cônjuges. É necessário cuidado, vigilância.
Então você percebe que Deus já mostrou que o povo estava sendo infiel. Mas por que Deus fala para que vocês não sejam infiéis? Ele está mostrando o seguinte: vocês erraram. Mas eu posso proporcionar a vocês uma vida de restauração no casamento. Agora vocês devem cuidar de vós mesmos e não ser desleal. Essa é a orientação de Deus para a vida da igreja hoje. Cuide de você, tenha cuidado. O pecado da imoralidade não é brincadeira, tenha cuidado. Não faça lixo, não. Tenha cuidado com o celular, tenha cuidado com conversinha, tenha cuidado com as pessoas te flertando com olhares. Tenha cuidado de você e não seja desleal. Seja fiel. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que todos aqueles que têm um fruto do Espírito Santo, uma virtude que ele vai ter é a fidelidade. Ele vai ser uma pessoa leal, uma pessoa confiável, uma pessoa fiel. Eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte, que o casamento deve ter Deus como aquele que é central. Seu casamento deve ser centralizado em Deus, em Cristo. Mas você pode estar passando por problemas no casamento dizendo o seguinte: para mim eu não vejo mais saída, pastor. Eu quero dizer para você que Deus pode restaurar seu casamento. Deus, ele pode transformar seu casamento. Deus pode dar condição para você viver aquilo que ele espera de você no casamento. Em João 2, houve uma festa de casamento, a boda de casamento. De repente eu vi acabou. E naquela época era muito vergonhoso. O casal que deu a festa, ouviu acabar, ia ser uma vergonha, um vexame para o casal. Maria, mãe de Jesus, se dirige a ele e fala que o vinho tinha acabado. Jesus Cristo providencia o milagre, irmãos. Ele multiplica, ele faz o milagre, ele faz a água se transformar em vinho. E sabe o que aconteceu naquela festa? Que poderia ser uma festa de vexame e de vergonha? Foi uma festa de alegria. Quando Jesus, irmãos, está no casamento, a mudança. Aquele casamento tinha tudo ali para começar mal. Um pé esquerdo, como se diz. Mas Jesus foi convidado para a festa de casamento. Estando na festa de casamento, ele transformou a água em vinho. Ele pode mudar seu casamento. Ele pode dar nova direção para você no casamento. Ele pode fazer você ser feliz no casamento, mas desde que ele seja o centro do seu casamento. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Amém.